Boa noite, gente. Boa noite, meninas e meninos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, eu fiz uma revisão e eu vou repetir esse slide. Eu quero só focar em algumas coisas que podem ser que caiam na prova da gente lá na próxima semana. Nossa próxima de hoje é 8, a gente tem prova. Então hoje a gente vai fazer um simulado. Eu vou dar a vocês uma hora para fazer, 1h30 no máximo, e aí a gente retoma e vai responder a prova, o exercício. Já vai valer uma nota, vale 20% da nota. 20% da nota da primeira unidade. A prova só vai valer até 8. E aí essa atividade vai valer até... Maria Nazaré tem exercício sim hoje. Hoje tem valendo nota. Felipe não está conseguindo achar o e-mail. Veja bem, faz o seguinte, peça para ele... Eu vou aqui modificar, pode ser que alguém caia e depois retome. Vá. Peça para ele novamente entrar. Deixa eu ligar aqui a luz, tá? Carla, deixa ele fazer isso depois, para não perder tempo da aula, tá entendendo? Deixa ele entrar hoje e depois a gente vê se ele consegue ajeitar, viu? Tudo certo agora? Deixa esse Felipe entrar. Vai pedir para ele entrar, Paula? Deixa eu ver se alguém já avisou lá no grupo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. A aula passada, o senhor postou ela no Classroom? Sim, já está lá. Porque eu não estou conseguindo identificar, não, mas tudo bem, eu vou procurar. Mas eu coloquei também, veja, eu coloquei minhas aulas públicas, então você entra no... Eu até botei no grupo, eu acho que eu botei até para você, Paulo. O link da minha sala, lá do canal do YouTube. Deixa eu botar de novo. Porque como eu estava fazendo um curso, aí eu perdi a aula da semana passada de todas as matérias. Aí eu já cheguei na quarta-feira, entendeu? Aí eu ainda falta assistir a do senhor e as 2 da sexta. Entendi. Deixa eu botar o canal, o site, cadê, né? Como é que eu vejo? Como é que eu vejo o meu site? Enquanto isso, eu vou olhando aqui. Não sei mexer nesse negócio. Eu acho que agora acertei. Pronto, aqui. Colocando agora no meu canal, aqui no canal. Aqui você encontra todas as aulas. Deixa eu ver onde é que ela está. Eu pego logo a aula de hoje, a aula de metodologia. Aliás, de projeto. Projeto, qual foi o dia? Dia 17/9, não foi isso mesmo?
ver se foi ela. Foi. Foi sim, era o 17/9, professor. Vou colocar essa aula agora aqui na sala. Tem, Felipe, tem atividade hoje. Conseguisse entrar, então? Que bom que consegui entrar. Pronto. Esses são, aqui de cima, esse primeiro link que eu mandei é o do canal. Aí estão todas as aulas lá. E esse último aí é a aula direta, tá? Certo? Certo. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eita, aqui. Bom, vamos começar rediscutindo esse mapa conceitual aí, que foi criado para facilitar o entendimento do que é elaborar um projeto. Essa é a parte básica da elaboração do projeto, porque ela demonstra uma pesquisa que eu fiz com todo o material que apresenta a elaboração do projeto, com Facebook, com qualquer outra coisa do tipo. Só desativar aqui algumas bibliografias, e aí eu, claro, coloquei algumas coisas porque não falo muito da ideia. Como não falo muito da ideia, eu saí mencionando a ideia e coloquei essa sequência para nós entendermos. Então, só lembrando, tudo começa pela ideia, a gente discutiu o que é a ideia, que ela vem da cultura da pessoa, a pessoa ela é o resultado da soma de quem você é e quem você e o meio que você vive. E aí você tem a questão que a gente viu na aula passada sobre como elaborar uma ideia, como é que ela surge. Aí a gente discutiu que surge a partir de uma visão empreendedora. Essa visão empreendedora pode ser por necessidade e pode ser por oportunidade. Qualquer uma delas, ela vai ter o mesmo viés. Com a necessidade, ela vai ter um viés um pouco mais diferente, um pouco mais de garra e tal. E a oportunidade, você está com recurso suficiente, de repente surge a oportunidade, você vai e coloca a sua ideia em prática. E aí, a partir da ideia, que é ainda um conceito abstrato, você vai identificar se essa ideia é possível ser implementada, porque ela está no campo do abstrato, porque não se sabe se vai vingar a ideia, e aí você faz alguns testes, algumas simulações. Por exemplo, você vai testar a viabilidade. A primeira coisa que você tem que fazer é testar a viabilidade da ideia. Se a ideia é viável, financeira, tecnológica, ambiental, legal, ou seja, é uma lista de viabilidades. A viabilidade financeira é para saber se ele tem retorno, se você tem caixa para iniciar, para dar o start, se você tem condição de fazer uma relação de investimento e ter retorno, para que o retorno médio no longo prazo, curto, médio e longo prazo, ele consiga zerar o seu investimento inicial e aí ele consiga efetivamente dar retorno positivo. Né? Lembrando que você já deve ter aprendido em algumas outras matérias sobre o fluxo de caixa, né? Que você tem a setinha para baixo, demonstra que você é o desembolso, e todas as setas viradas para cima são os retornos. O somatório desse retorno, ele tem como objetivo zerar o investimento inicial. O nome disso é VAL, valor atual líquido. Depois você vai observar se existe viabilidade tecnológica. O que quer dizer isso? Se você tem tecnologia suficiente para que a ideia ela seja implementada. Você tem que saber se existe uma tecnologia mínima possível que você consiga fazer com que ele funcione. Ambiental seria se você não tem um impacto ambiental, ou se a ideia de ambiental ela já não foi feita, se ela vai dar um retorno positivo para as pessoas que vão ser beneficiadas por ela. Aí você vê a legal, a jurídica, né, legal jurídica, ela trata de que se o projeto, se a ideia ela é legal, se ela é juridicamente possível, uma vez que alguns projetos eles podem ser não condizentes com a lei. E aí vai todo esse processo. Essa é a primeira parte da ideia. Quando você consegue identificar a viabilidade desses projetos, você passa para um plano mais concreto. O que é um plano concreto? Você passa, é como se você tira da mente e coloca no papel. E aí você efetivamente vai observar
visualizar, já sei que é viável, e aí você vai começar a fazer pequenos ajustes nele, ou seja, vai saber se existe demanda. E não adianta você elaborar um projeto se não tem uma demanda, se essa demanda é reprimida, qual o perfil dessa demanda, se essa demanda ela é de outro projeto, de outra empresa, vamos dizer assim. E aí você vai fazer esse teste para saber se você tem realmente a existência da demanda. Outro processo é você identificar também a questão da concorrência. Se tem concorrência, que concorrência é essa? Se a concorrência é direta ou indireta. Se a concorrência é direta, o que é uma concorrência direta? É quando esse projeto, essa ideia produtiva, ela tem uma concorrência que é idêntica à sua. Ela tem todo o produto e processo iguais aos seus. Indireto é quando pelo menos uma atividade do processo, do bem ou serviço, ele é semelhante ao seu projeto. E aí a primeira identificação, demanda, depois você vê a concorrência. O que se vê na concorrência também? Que tamanho a concorrência é, que tamanho você é em relação à concorrência, e que tamanho você quer ser na concorrência dentro do mercado, qual é o market share que você vai realmente se posicionar dentro do mercado, a fatia que você quer abocanhar dentro do mercado. Vamos supor que você queira elaborar um projeto de uma padaria. Vamos brincar com Vitória de Santo Antão. Você quer fazer uma farmácia. Eu não sei o que Vitória de Santo Antão tem, que na Marina Malha tem 17 farmácias. Já tiveram mais. E você imagina, porque quando você quiser botar uma farmácia, olha só quem é a tua concorrência. É direta e ela tem um tamanho considerável. E só Santo Antão, ela tem boa parte dessas farmácias, elas são inclusive um grupo forte. Quando você destaca a ideia e transforma ela em concreto, e você vê esse estudo preliminar de concorrência e demanda, você vai partir agora para o processo de elaboração do planejamento. E aí é onde entra, como eu sempre digo, e eu sempre repeti a vocês sempre vão ouvir, o próprio Sebrae, nos seus relatórios anuais ou bianuais, eles dão conta que cerca de 95% das empresas não chegam ao segundo ano de existência. Elas morrem antes, elas entram em falência antes, elas desistem, às vezes ficam até inadimplentes dentro da JUSEP. Por quê? Porque falta planejamento. Isso está no relatório, mas o que é fazer um planejamento? Planejamento é uma discussão das ferramentas e a busca de você analisar os riscos e a incerteza dentro do mercado. O que é risco, o que é incerteza? Lembrando que risco é uma probabilidade matemática de algum evento dar errado. Evento não dá certo. E a incerteza é a ausência de informação. Quando você analisa o mercado, você tem que analisar o risco com incerteza. O risco é a probabilidade de dar errado e a incerteza é a ausência de informação. Ou seja, a partir do momento que você obtém informações do mercado, você minimiza o risco. Logo, você precisa buscar informações do mercado constantes. Quanto mais informação, quanto mais você acumular informação sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre a demanda, sobre os fornecedores, sobre exportação, enfim, todo tipo de informação possível, você acumula informação, vai diminuir a incerteza, logo você tem a possibilidade de minimizar o risco do mercado. Que ferramentas são essas? Dentre outras, eu citei algumas delas, as mais utilizadas, que são, primeiro, o questionário de verificação de perfil de demanda, que é um questionário onde você elabora uma série de questionamentos, onde você vai conhecer o seu potencial cliente, ver qual é o perfil que eles têm, e daí você estabelece o seu produto. Porque pode ser que deste processo você consiga modificar até a embalagem do produto. Você pode modificar a quantidade. Eu dou um exemplo da Coca-Cola. Ela criou uma Coca-Cola pequena de vidro, porque a demanda por essa quantidade foi muito grande.
Isso não é a nível de Brasil, é a nível de mundo. Então, eles se estabeleceram, através de um questionário de verificação de demanda, de perfil de demanda, que a coca de pequenininha ela era mais aceita do que outras do que a maior, do que a família, enfim. Então, através do questionário de análise de perfil, você consegue identificar como eu até brinquei, o bonequinho do seu cliente. Aí você vai identificar qual é a faixa etária, a parte socioeconômica, faixa etária, grau de instrução, renda, quantidade de pessoas da família, escolaridade, ou seja, aquilo que vai ter necessidade para vocês, aquilo que vocês vão montar uma estratégia. E aí vai minimizar o risco de vocês não errarem o que vão fazer com o seu produto. Então, imagine que você vai fazer um produto super caro, porque você vai dar qualidade, vai encorpar, vai dar todo um processo, e de repente o teu cliente tem um nível de renda muito baixo, ou mediano. Logo, você está fazendo errado. Eu já conheci alguns clientes que eu prestei consultoria e que eles modificaram uma série de coisas no produto por conta da demanda, por conta desse questionário de verificação de demanda. Outra ferramenta é a matriz SWOT, que aí a matriz SWOT é uma ferramenta muito importante, porque é a visão do gestor em relação à empresa, onde o gestor vai analisar os ambientes da empresa, aquele ambiente que ele consegue interagir e aquele que não consegue interagir. O ambiente interno, ou seja, ponto forte, ponto fraco, o gestor ele consegue modificar, ele consegue interagir, ele consegue melhorar os pontos fortes, consegue eliminar os pontos fracos, para que você tenha cada vez mais eficiência dentro do processo. Já o ambiente externo, o gestor ele não pode interferir, ele só pode minimizar ou potencializar as variáveis. O que quer dizer isso? Ele está de passageiro dentro do barco. Ele não está guiando o barco, ele está só de passageiro. Então, ele vai simplesmente se adequar, deixar o barco ser levado e aí vai fazer o melhor possível. Ou seja, ele pode minimizar as ameaças e pode potencializar e se aproveitar das oportunidades. Aí você tem o PDCA, que é uma ferramenta estratégica contínua, que a gente já sabe, né? Onde você planeja, executa, você verifica o erro, ajusta e depois reexecuta um ciclo contínuo. Isso é uma ferramenta estratégica que vai dar ao gestor a visão da ação e reação desse processo dentro do mercado. A ferramenta 5W1H é uma ferramenta de checklist, que é uma ferramenta onde você vai organizar as ações e apresentar, por exemplo, a parte metodológica do processo de produção. E aí você vai perguntar o que é what, né, o que, quem, quando, onde, por quê e como. E aí você vê como você monta uma estratégia de ação dessa ferramenta, que ela serve muito bem para isso, para checklist. Tem a 4P, né, os 4P são a ferramenta de marketing, onde você vai identificar o posicionamento do produto no mercado, onde você vai discutir o que é o produto, saber como é o que é o produto dentro do mercado, o preço dele, tanto o preço de custo como o preço do concorrente, saber se você está dentro do perfil. Você vai... a praça, ou seja, você está colocando no lugar certo. Eu até dou um exemplo bem interessante, que eu até disse lá, o chimarrão na Praia de Boa Viagem, no meio-dia. Não rola, a praça é outra. Né? Aí até te perguntou, quem já tomou tererê? Tererê é mais gelado, então caberia mais aqui. E a promoção, com a estratégia de divulgação dele, de promoção do... Muita gente confunde essa promoção com redução de preço. Promoção é o meio de promover o produto, ou seja, de divulgação. Se o canal que você está usando é o canal correto. Entre outras, você tem a matriz GUT, que é uma matriz de identificação de erro, de erro de Mike, uma de pendências, né? É onde você elenca os problemas da organização e determina qual é a gravidade, a urgência e a tendência. Daí você vai... A gente já vê isso tudo na segunda unidade,
mais a fundo. Você tem o DMAIC, que é uma de correção de erro, você tem várias outras. A gente falou do Oceano Azul, a gente falou do Canvas, falou do Seis Sigma. Foi falado isso, eu pedi até inclusive para vocês estudarem sobre isso. Quando você tem a visão completa, ou a mais completa que você pode das informações do mercado em relação à sua empresa, ao seu projeto, você pode aí elaborar um projeto, e aí você pode escolher vários tipos. Os mais conhecidos são o projeto econômico, que é o que a gente trabalha, e o business plan, que é o plano de negócios do Sebrae, que foi desenvolvido, inclusive, é o mais fácil de se criar, mas ele é muito simplório, ele não aprofunda muito os conceitos. Então, existe sim, o plano de negócio e existe o projeto econômico, que é o que a gente está trabalhando. Quando você elabora o projeto, aí sim, você tem todas as ferramentas e agora você vai botar ele para moer, você vai botar ele para fazer, você vai fazer com que esse projeto ele ganhe corpo. Como é que você faz isso? Aí você vai analisar a empresa, a organização, o projeto em relação ao mercado. E aí a visão da organização agora é muito mais ampla. Você vai avaliar o ambiente interno, o ambiente externo, e não mais pela visão do gestor. Isso é uma visão conjunta. O que é o ambiente interno da organização? Seria os seus processos, processo produtivo, toda a cadeia de processos, o seu produto, o seu colaborador, né, a relação que ele tem dentre eles, que é o endomarketing e tal, e como é a relação dele do processo produtivo. E aí é muito importante essa visão do ambiente interno, porque aí você vai ver a questão de motivação, você vai ver a questão de eficiência do processo. Tem todo o pessoal do PCP, ele vai ter uma visão mais completa do processo. Isso é ambiente interno. Já o ambiente externo da organização são as relações que eles vão ter lá fora. Por exemplo, quais são, aí eu até botei os stakeholders, né? A relação que ele tem com todos os indivíduos do mercado. E que indivíduos são esses? O Estado, a parte legal, a parte jurídica. Você tem os concorrentes, como é a relação com os concorrentes, como é a relação com o teu fornecedor, como é a relação com o teu fornecedor fora do país, e aí tudo isso aí chama-se relação do ambiente externo, porque é mais conhecido como relação dos stakeholders. E também você vai fazer uma análise financeira, que é uma visão de projeção de receita e de gastos. E aí você faz uma planilha de custos, seja ela qual for, eu tenho um modelo que eu vou apresentar para vocês, e dentro dessa planilha você vai fazer uma análise de sensibilidade. O que é uma análise de sensibilidade dentro da planilha de custos? É você perceber o como você está, deixa eu dizer uma expressão mais simples, vulnerável às variações externas, aos choques. Chama de choques exógenos e choques endógenos. Quando a gente fala endógeno, é choque interno, seja dentro da própria empresa, de repente, uma pandemia fez com que todo mundo saísse da empresa e ficasse sem trabalhar. Existe o exógeno, que também é a pandemia, porque aí proibiu todo mundo de comprar. Então você tem só choques exógenos, que vem de fora, e tem os choques endógenos, que é de dentro da própria empresa. Tá? E aí quando você tem isso em mãos, é possível sim, aí sim você dá o start na empresa, ou seja, levar ela para a execução, fazer com que ela funcione. E aí você tem dentro desse processo também, que eu acho que não apareceu, que é, se dentro desse processo da execução você tiver alguma falha, ainda tem possibilidade de você ter um retorno de ajustes, que eu esqueci de colocar aqui, gente, que é o go to, né? É de ir para. E aí você volta para o plano ou para o planejamento. Aí você vai depender em que momento vocês acham que erraram. Normalmente é algum problema da demanda, porque a demanda... Normalmente o problema de execução é a ausência da demanda. Mas também pode ser um problema de análise do mercado. Foi feita de forma diferente, de forma
ainda que não deu o retorno à informação suficiente. Pronto. Essa é a primeira parte do que eu quis dizer para vocês. Então, no máximo, eu falei da ideia, eu falei nos slides, eu falei de cada um, olha aqui, falo da ideia, né? Falo do plano, falo do planejamento, do projeto e da execução do projeto. Aí a gente começa a discutir o que é o mercado propriamente dito, o que é o processo produtivo como um todo, né? Que é a relação do homem com a natureza e a necessidade de transformá-la para, a primeiro momento, lá atrás, de subsistência, de você ir lá numa planta, você puxar a fruta e se alimentar, você vai lá no rio e pesca um peixe, você vai lá no mato e caça. Com o tempo, você foi evoluindo com a descoberta do fogo, você foi tratando, ele ficou mais saboroso, depois, com o tempo, você foi com a descoberta do sal, e aí tem toda uma escala que a busca sempre foi para a busca da satisfação das suas necessidades. Então, o ser humano, e aí como eu sou economista, eu posso lhe afirmar, as necessidades elas são ilimitadas. Aí o grande problema da sociedade também, da relação do homem-sociedade, é que os recursos são escassos. Os recursos eles estão ficando cada vez escassos, é porque a gente não está em sala de aula, eu mostraria um quadro para vocês, onde você tem um crescimento populacional que funciona por uma progressão aritmética, ou seja, uma linha reta crescente, e o crescimento do alimento é uma linha reta, crescente linha reta, e o crescimento populacional é exponencial, ele é muito maior, vai chegar um momento que a quantidade de alimento não vai ser suficiente, e eu estou falando no nível de mundo, suficiente para todo mundo. Isso aí é o grande conflito, que aí a administração entra para isso, o grande conflito da relação de necessidade humana e escassez de recursos. Aí a gente fala do que eu acabei de dizer, sobre o processo de produção, né, a atividade econômica, ele é o conjunto dessas ações. A relação da necessidade humana com escassez, a oferta e a demanda, a necessidade que geram isso, e a busca por isso, dessa satisfação das necessidades, que aí cabe ao gestor, ao empresário, satisfazer necessidades, cabe a ele essa colocação dos bens e serviços no mercado, e aí para isso a gente chama de atividade econômica. E aí outro processo que a gente também discute é a busca pela eficiência. Também na aula passada eu até provoquei vocês sobre a diferença entre eficiência e eficácia. Na visão de administração, a eficiência é quando a ação ela tem, além de alcançar o objetivo, ela tem os menores custos e o menor tempo. A eficácia é a execução do processo. Quando você executa o processo de forma correta, satisfatória, o nome disso é eficácia. A eficiência é quando esse processo é eficaz e, além do mais, você ganha no tempo e ganha na produtividade, ou seja, com redução de custo. Quando você faz essas duas coisas, você tem uma eficiência. Tá? Falamos também dos setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. O setor primário é aquele que lida com matéria-prima, a produção da matéria-prima. O secundário, ele pega essa matéria-prima e transforma em bens. E o terciário, ele pega esses bens produzidos no setor secundário e vai colocar no mercado para o consumidor, né? Nesse fluxo, você tem dois tipos de fluxo, o real e o nominal. O nominal é quando você efetivamente o faz. O real é quando você, de fato, ele traz um retorno monetário. O nominal é a produção propriamente dita, e o real é quando você... esse processo ele é remunerável, por exemplo. A gente discutiu sobre as condições de organização da produção, né? Que o objetivo do empresário é a obtenção de lucro. Também discutimos na aula passada sobre essa relação de que
o empresário ele busca satisfazer o cliente ou ele busca o lucro. E aí chegamos a um denominador comum que o empresário, ele com certeza, ele quer satisfazer ele a obtenção do seu lucro. Eu vou trocar de fone porque estão reclamando do som. Aqui a gente está no processo completo, né? Só está enrolado porque o bicho ficou enrolado aqui. Eu estou apanhando aqui, viu, gente? 1-0 pro fone. Caramba. Bora. Enquanto isso, vocês estão com alguma dúvida? Enquanto eu estou desenrolando aqui. Vamos ver agora. Veja se ficou melhor o som. Bruno, veja aí se está melhor. Beleza, Débora. Então, podemos continuar. Voltando, né, relembrando que a gente discutiu que o empresário ele busca o lucro, mas para obter o lucro ele precisa satisfazer o cliente. Então, a ordem é que exatamente primeiro vem a obtenção do lucro, depois a satisfação do cliente, não o contrário, como alguns românticos acreditam. A gente falou também na atividade empresarial, dentro da atividade empresarial você tem o investimento. O que é o investimento? O investimento é o desembolso com fins de retorno. Você não tem a pretensão de pegar um recurso financeiro e investir e não buscar, não vislumbrar retorno por isso, né? Então, essa é a máxima do que é o investimento. O que determina o investimento são os resultados econômicos, o aumento dessa parte. O que é o aumento? O que são os resultados econômicos? É você cada dia mais vender mais produtos com maior eficiência possível. Logo você maximiza seu lucro e minimiza o seu custo. E aí você estende a relação do lucro, né? Você tem uma quantidade limitada de preço do produto. E dentro dessa daí, qual é o percentual que é custo? E aí o que vai sobrar? Quanto mais você reduzir o custo, você tem uma expansão do lucro. Aí você tem tentar aumentar no segmento, tentar participar, aumento da participação no segmento, ou seja, você expandir. Até falei isso no momento, você tem a questão da expansão, você buscar também estratégias de melhoramento, ou seja, fazer a famosa engenharia econômica. O que é a engenharia econômica? É buscar formas de reduzir custo, né? Alguns que não sabem fazer isso, simplesmente demitem pessoas, aí não sabe por que baixou a produtividade, né? E aí a tomada de decisão ela está baseada sempre em alguns aspectos. Juízo de valor, aqui você vai entender como o processo. Eu até dei o exemplo do empresário que queria vender Giló em Caldas. Ele entendeu que é isso, mas não é bem assim. Cabe a vocês, nós, gestores e administradores, fazer esse esclarecimento. Experiências anteriores, ou seja, você é um acúmulo, como eu já disse, é um acúmulo de quem você é. Você é o resultado, você é o produto de você mesmo acumulando. E não esquecendo do custo de oportunidade, que é sempre olhar as oportunidades e escolhê-las. Quando a gente fala de custo de oportunidade, a expressão custo não quer dizer pagamento, gasto. Significa o custo pela sua escolha. Você sabe que se você tem N caminhos e que você vai escolher um dos caminhos. Esse caminho que você escolheu, ele vai trazer um retorno, vai trazer alguma coisa. Mas só que um outro caminho que você não escolheu poderia até te dar um retorno maior. Então, quando você decidiu por este caminho, você tem que ter a noção que existe um custo de vai lá que eu tenho escolhido errado. Custo de oportunidade é isso.
Eu falei isso agora, né? Aí nós entramos mais ou menos em como se elabora, como é que se faz um planejamento, qual é o processo de planejamento. E aí você observa, uma análise ela começa com institucional, administrativa, técnica, diagnóstico e prognóstico. E é o mais importante, pelo menos assim, que eu penso como consultor. Eu faço um diagnóstico, vejo, visito, observo, daí eu sei o que fazer. Como é que eu sei o que fazer? Por experiências acumuladas, tá? E aí a gente vai discutir sobre o projeto é um instrumento de planejamento microeconômico e macroeconômico, e ele também tem o seu viés produtivo. Né? No planejamento, você tem que ver qual é o que você quer propriamente disso. Você quer produção, você quer ser venda, e aí o planejamento ele serve para você não errar ou reduzir custo, minimizar risco. O planejamento ele tem são dois tipos, eu até apresentei um terceiro, que é o normativo, que é aquele que vem, que é determinado, tem até, pelo próprio nome já diz, norma, ele é estabelecido. E também pode ser indicativo, aquele que você, além de ser indicado, ele vai ser executado por pessoas delegadas. E eu apresentei um terceiro, que é o estratégico, que é aquele quando você ouve a base da pirâmide e aplica lá em cima. Ele é normatizado, mas de cima para de baixo, ele vai de baixo para cima, na cima eles transformam em norma, aí ele vai vir com mais, vamos dizer, com mais probabilidade de dar certo. Aí eu elenquei as etapas de um estudo de mercado, né? Como você fazer um estudo de mercado, eu elenquei algumas delas. Eu chamo a atenção para o tamanho e a localização, que a gente discutiu em algumas aulas, que é uma das mais importantes. Assim, as coisas mais importantes são a engenharia econômica, o tamanho e a localização do projeto, bem como a relação de custo e receita. Mas, basicamente, são esses tópicos mais importantes. Então, o projeto é aquilo que você quer fazer para poder receber retorno. Então, o projeto é um plano de investimento que você vai fazer com o seu dinheiro. Você tem um dinheiro sobrando, você tem um recurso financeiro. A gente discutiu na aula passada, quando é por necessidade. Eu perdi o emprego, mas eu não posso ficar parado, vai lá e faz um projeto de vida, sei lá, um projeto financeiro, projeto econômico, eu chamo de ideia produtiva. Pode ser por necessidade ou por oportunidade. E aí simplesmente a gente condensou. O projeto é um conjunto de informações temáticas e é ordenado, a gente viu logo no começo. Elas são estimativas de custo e receita, ou seja, a busca de lucro. E aí você vai ter a vantagem e desvantagem, que são os riscos e a incerteza do mercado. A gente falou sobre os tipos de projetos públicos, ele pode ser setorial, regional, nacional. Ele é setorial quando ele fala de um setor pontual, vai falar só dos entregadores. Regional, quando do setor a gente está falando do setor só dos entregadores, não trabalha com os entregadores. O regional é quando essa ação ela é um pouco mais, ela é mais ampla, ela vai afetar toda uma região que tem vários perfis. O setorial, ele tem o mesmo perfil. Vamos supor que a gente vai trabalhar sobre os motoboys, os mototaxistas de Vitória de Santo Antão. O regional é a discussão sobre os motociclistas. E nacional é um plano nacional de mototáxi. Já o projeto privado, ele tem outros viés, né? Ele pode ser agropecuário, industrial, ou de prestação de serviço, ou de bens e serviços, como se a gente sabe, né? Então, agropecuário é aquele que trabalha com produção agrícola propriamente dita. Nós tivemos na nossa disciplina, no ano retrasado, 2018, um projeto de espetinhos de frutas frescas. E aí eles faziam espetinho, colocavam no congelador e vendiam como se fosse um espetinho, só que gelado, e foi muito bem
muito bem avaliado. O industrial é a transformação, já passou por nós, inclusive, um projeto muito interessante que era sorvete e batida, né? Uma boa e velha pitu da cidade de Vitória de Santo Antônio. E prestação de serviço são os outros, que a gente vai trabalhar de bens e serviços, produto ou prestação de serviço. Esses são os projetos privados, né? Aí a gente discute para cada um a gente discute um pouco em relação à origem. Aí vamos falar das etapas, né? A etapa basicamente é estudo preliminar, que é o estudo de mercado, que é a viabilidade do projeto, aquilo tudo mais. A montagem do anteprojeto é o plano e o planejamento. Aí quando você elabora o projeto mesmo, e aí você monta e executa. Depois você vai fazer a avaliação financeira dele. Esse é um modus operandi do tipo. Aí a gente elenca o processo todo, né? O elemento do projeto, quando ele é econômico, ele tem a visão micro-macro, o técnico, ele pode ser engenharia ou investimento, o financeiro, que é o financiamento, o retorno que ele dá e a capacidade de retorno, e a parte legal é a parte de gestão, quem é que você vai contratar ou se vai gerir você mesmo, e a parte legal do projeto. E aí a gente apresenta um passo a passo do projeto para vocês aqui. Primeira parte, a empresa, a organização, ele vai elencar como é que faz o passo a passo para elaborar um projeto. Você vai apresentar um projeto, estudo de mercado, mencionamento do tamanho do projeto, localização, engenharia econômica do projeto. Ok? Voltando aí, fala do estudo de mercado, né? Dentro do estudo de mercado, você pode ser, como eu falei, estatístico, né? Quantitativo e qualitativo. E aí você vai buscar os dados, todos os dados, eles são. Está aí a confirmação do questionário de verificação de demanda. Né? E aí são os passos que a gente fala do mercado. São 3 passos básicos. O Fernando está falando sobre isso agora. Já vimos. Falando aí, um outro conceito que a gente discutiu foi a questão da função de demanda e a elasticidade. O que é a elasticidade? É a sensibilidade que a demanda tem quando você mexe no preço. E aí é muito importante nós, enquanto gestores, enquanto administradores de empresa e enquanto futuros consultores, enfim, entendermos o que é elasticidade, o grau de sensibilidade que cada produto tem. Existem produtos supérfluos, que você mexe um pouquinho e ele tem um grande retorno, a resposta é quase que imediata, e existem produtos que eles são inelásticos, eles são essenciais. Logo, a mexida no preço, ele não vai dar um retorno muito grande, uma resposta muito grande à demanda. Quem trabalha com produtos essenciais, inelásticos, a rentabilidade é muito menor. Quem trabalha com produto supérfluo, a rentabilidade é maior. Porém, como a gente já sabe, a relação de retorno e risco ela é diretamente proporcional. Quanto maior o risco, maior o retorno. E existe também, que é bom lembrar disso, nunca esquecer, é que existe a elasticidade de renda. Existe também a mexida na renda, ele vai repercutir diretamente no tipo do produto que você trabalha. Se o produto for supérfluo, a renda cair, pode ter certeza que a primeira coisa a ser cortada é o seu produto. Tá? Ok. Perguntas antes da gente brincar de fazer prova? Alguma pergunta, alguma colocação? Vamos brincar? Começar agora de 8h05. E aí a gente de 9 horas a gente volta. Eu vejo como é que vocês estão 9 horas. E 9h30 a gente começa a responder. Que tal? 9 horas eu chamo vocês de novo, tá certo? Deixa eu habilitar a prova para vocês. Professor, eu vou só abrir aqui no meu computador que o meu celular está descarregando, viu? Certo, mas assim, eu vou sair eu vou desligar a câmera e o som,
para deixar vocês fazerem. Vocês podem até sair. 9 horas eu ativo de novo, tá certo? Tá certo, professor, tá bom. Tô combinado, gente. 9 horas, vamos botar aqui, ó. Retorno. Combinado, professor. 21 horas. Gente, é fazer, não esqueçam de certificar que a mensagem de envio foi visualizada por vocês. Tem lá, atividade enviada com sucesso. Vejam se vocês recebem ela, tá bom? Boa atividade.